Finalmente chegamos no Natal. Confraternização com a família, ficar próximo do teu tio, da tua tia, do teu pai, tentar resolver os problemas familiares num dia só. Será que isso acontece mesmo? Tem um conto que faz a gente ver que, mesmo nesse dia, tudo é complicado, tudo é complexo. Vamos ver como é que é? Olha a cara do povo pro Natal. E aí pessoal, mais um vídeo então da nossa série sobre o Natal, como vocês já viram. Para começar, o Natal foi exportado pela Inglaterra, dentre outros países, dentre outras formas, pelo Charles Dickens, principalmente no conto de Natal. Aquele conto do Scrooge. É um financista que, após morrer o sócio dele, ele começa a ver alguns fantasmas e esses fantasmas vão mostrar para ele como o Natal é uma época bonita, que ele deve aproveitar e não deve ficar focado no trabalho. Uma visão, então, meio triunfalista do Natal, ou seja, o Natal é uma hora que tu tem que parar, pensar nos outros e meio que te desconectar da vida. O Scrooge faz isso e o conto acaba, então, de um cara que não gostava do Natal, no final, para um cara que passou a gostar do Natal, entendeu o sentido do Natal. A infância, a caridade, esse dia que tu tem que parar, deixar com que a vida do cotidiano, do resto do ano, não interfira nas tuas boas ações. Hoje a gente vai ver um conto, para exemplificar aquilo que eu falei, e o Alfredo Bozzi, um grande crítico literário brasileiro, diz assim: o contista é um pescador de momentos singulares, cheios de significação. Ou seja, o contista é aquele cara que pega um momento só e daquilo tira uma visão toda de mundo. E o Mário de Andrade, sendo um grande escritor que é, faz isso. O conto que a gente vai ver se chama O Peru de Natal, escrito em 1938, do livro Contos Novos, que é de 47. Nesse conto nós temos uma família de classe média, nada muito abastada, mas sem problemas econômicos, onde o pai acabou de morrer. O personagem principal, que também é um narrador, é narrado em primeira pessoa, é o Juca, com 19 anos. Ele vai contar o que aconteceu depois que o pai morreu e eles tiveram que fazer essa ceia natalina. Então com a sombra do pai por cima. E o narrador nos diz assim: a família era feliz, nesse sentido muito abstrato da felicidade. Gente honesta, sem crimes, lar, sem brigas internas nem graves dificuldades econômicas. Então uma mediocridade, uma felicidade medíocre. O narrador é muito enfático em não deixar muita margem para se ele gosta do pai ou não. Então é que quando o pai morre, ele diz, morreu, etc. A gente chorou, enfim, não tem muito problema. Vamos continuar, vamos seguir o Natal. E esse narrador, esse personagem, decide fazer uma de suas loucuras. Ele toma, como em cada família tem, ele toma essa posição de louco na família, né? E a loucura dele é comprar um peru de Natal e passar a ceia com a família. Com a família com um núcleo familiar, são 5 pessoas. E não com aqueles bandos de familiar que tu nem sabe o nome. Pra mãe, isso foi um choque, porque o peru significava uma festa importante, um aniversário, na qual toda a família vinha e o peru se esgotava e ninguém comia direito e ninguém participava muito. O Juca quer mudar isso. Agora que o pai dele morreu, ele quer mostrar que essa ordem rígida do pai podia ser execrada. A gente tem que lembrar aqui que o Mário de Andrade é um grande crítico. Paradoxalmente, isso na história da literatura a gente precisa discutir, mas a gente não vai discutir agora. É um grande crítico da burguesia, né? Então ele tem aquele poema, aquele famoso poema Ode ao Burguês. Ode ao Burguês, que quase é um ódio ao burguês. Esse trocadilho. Essa relação do Mário com a burguesia e com a classe média, com esses valores, é um pouco discutida no conto. O Juca entende muito bem qual é o paradoxo da ordem burguesa. Pessoal, aqui a gente está tomando burguês, porque o Mário mesmo utiliza essa palavra, então seria um pouco difícil falar sobre o conto sem usar burguês, mas burguês e classe média aqui a gente está usando como sinônimo, como uma categoria de rigidez nos costumes. O Juca tenta então implementar uma outra ordem, diferente daquela do pai. Enquanto a ceia do pai, quando o pai era o chefe da família, era muito tranquila e não tinha nada de muito especial, o Juca quer um peru de Natal. Essa ordem posterior ao pai é uma tentativa do Juca de esquecer essa morte, porque essa morte está deixando ele meio estranho, ele não sente muita tristeza por essa morte, ele quer mostrar isso pra família, ele quer que a família não se sinta mais triste. Ele quer um Natal normal. E aí quando eles estão comendo o peru, a mãe começa a chorar e ele diz, cara, pô, vocês só choram por causa do pai e tal, e ele se dá conta que ele não pode falar isso. Porque a ordem burguesa ele não pode dizer que não gosta do pai, não seria respeitoso. Então ele finge que tá chorando por causa do pai, e depois de um tempinho ali todo mundo começa a ficar alegre e tal, e a ceia acaba, e ele consegue fazer tudo o que ele quis. Por que a gente falou sobre esse conto então? Porque mesmo no Natal, nessa época singular, como a gente falou na introdução, os problemas familiares continuam ali. O Juca, ele não deixou de não gostar do pai dele no Natal. O pai dele continua sendo um estorvo para ele,
pro modo como ele queria viver, ele não queria aquela rigidez do pai. E o Natal não eclipsou isso, ao contrário, mostrou como o pai era mão de vaca, como o pai era pão duro, e essas relações ficaram muito claras durante a ceia. E pela própria morte do pai, ele consegue com que aqueles familiares que, se tivessem um peru lá, eles comeriam todo, não estejam lá. Ele consegue articular tudo para que ele tenha a ceia que ele quer ter. E isso conta um conto psicológico, então a gente sabe o que o Juca está pensando, é o Juca que narra. E aí no final, depois de triunfante, o Juca diz assim: papai virara santo, uma contemplação agradável, uma inextorquível estrelinha do céu. Não prejudicava mais ninguém. Puro objeto de contemplação suave. O único morto ali era o peru, dominador, completamente vitorioso. Isso é muito cruel, porque o Natal não obscurece isso. Então, pessoal, essa visão de Natal, com essa estética desse conto, é oposta à visão de Dickens, né? Ele estava tentando exportar esse Natal, essa ideia de Natal. Lembrando que esse conto, um conto de Natal, é de 1843, saiu no dia 19 de dezembro, então um pouquinho antes do Natal, para as pessoas lerem nesse clima, né? Então a gente tem duas visões aqui. Uma da esperança de se importar com o outro, do Dickens, e outra, uma visão mais, a gente podia até dizer, severa do Natal, né? O Natal é usado no conto do Mário como um jeito do Juca se entender psicologicamente e implementar esse outro modo de vida que ele quer implementar, sem a rigidez do pai, com ele e com a mãe dominando o seio familiar. Então, pessoal, essa visão meio pessimista do Natal é a minha, também é a do Mário, se a gente pegar só por esse conto, e no final é o seguinte: a gente vai estar na ceia, todo mundo vai estar feliz, é legal, a gente gosta dos familiares, mas assim, aquele tio já falou uma coisa que tu não gostou muito, né? E aquela tia também não foi muito agradável no dia 5 de novembro de 2014. Mas ali a gente tem que fazer esses papéis, e o Juca mostra muito bem isso. Mas os problemas não acabam, de jeito nenhum. Então, quem gostou do vídeo, curte. Quem quiser comentar alguma coisa, fica à vontade também. Fiquem com Drummond. Feliz Natal, ou Feliz 25 de dezembro, vocês que sabem. Até o próximo vídeo.